Hoje, nós vamos mergulhar num tema que desafia muito do que a gente acha que sabe sobre agressão sexual. É um assunto delicado, pouco falado, mas olha, essencial para a gente entender de verdade o que significa proteger as nossas crianças. Pare e pensa um pouquinho. Qual é a primeira imagem que aparece na sua cabeça? Provavelmente é uma figura bem específica, né? Uma imagem que foi construída por anos e anos de notícias, de filmes. É quase um padrão que a gente tem para esse tipo de crime. E se essa imagem, que sim, é real em muitos casos, estiver criando um ponto cego? E se ela estiver impedindo a gente de enxergar uma realidade muito maior e mais complexa? Pois é exatamente essa a questão que a gente vai investigar hoje. E para guiar nossa conversa, vamos nos basear nesse trabalho importantíssimo da pesquisadora Jo Brayford. É a partir da pesquisa dela que vamos tentar entender por que esse assunto ainda é um tabu, por que ele continua tão escondido. O título do artigo já diz tudo. Inadmissível. É como se fosse um crime que a nossa sociedade simplesmente não consegue admitir que exista. Por muito tempo foi tratado como algo super raro, quase insignificante. Mas as evidências contam uma história bem diferente, de um problema que não é visto e nem relatado como deveria. E por que isso acontece? Bom, tem vários motivos. Primeiro, essa ideia da mulher como a cuidadora natural. Isso pode acabar escondendo o abuso em gestos do dia a dia, como na hora do banho, sabe? Outra coisa, o abuso cometido por uma mulher tende a ser visto como menos sério. E o pior de tudo, para as vítimas, especialmente os meninos, existe uma barreira gigantesca de vergonha e um medo muito real de contar e ninguém, simplesmente ninguém acredita. Agora a gente vai para os dados, porque é aí que a gente vê o tamanho do abismo. A diferença entre os números oficiais e o que as vítimas relatam para as organizações de ajuda é chocante e mostra a real dimensão do problema. Se a gente olhar só para os dados oficiais, o número é baixíssimo. Em 2010, lá na Inglaterra e País de Gales, menos de 2% dos agressores sexuais registrados eram mulheres. Se a gente parasse a análise por aqui, ia parecer que o problema mal existe, né? Mas olha só o contraste. Uma instituição especializada em proteção infantil estimou que o número real de agressoras poderia chegar a 64 mil. A diferença entre esse número e os menos de 2% dos registros oficiais é absurda. Fica claro que existe algo muito maior acontecendo por baixo dos panos. E esse gráfico aqui ajuda a gente a entender o porquê. São dados de uma linha de apoio para crianças. Entre 2005 e 2006, 44% dos meninos que ligaram para denunciar abuso sexual disseram que a agressora era uma mulher. Isso é muito importante. Não quer dizer que mulheres abusam mais de meninos. O que isso mostra é que quando um menino é vítima de uma mulher, essa é uma parte muito, muito significativa dos casos que chegam até esses serviços de ajuda. Certo. Então, quem são essas mulheres e como elas agem? Vamos tentar ir além dos estereótipos para entender o que a pesquisa encontrou de comum entre elas e nos contextos em que o crime acontece. A primeira coisa, e a mais importante, é que não existe um perfil único, um molde. O grupo é bem diverso, mas existem sim alguns traços em comum. E um dos mais tristes é que muitas delas também foram vítimas de abuso severo no passado. Essa violência sofrida na infância deixa marcas profundas e afeta tudo, inclusive a forma como elas se relacionam com os outros. E aqui tem uma diferença fundamental em relação aos agressores homens, a coautoria. É muito comum que elas não ajam sozinhas. Entre 50% e 70% das agressoras cometem o crime junto com um parceiro, que geralmente é um homem. E isso, claro, muda toda a dinâmica da violência. E onde isso acontece? Quase nunca em público. O abuso ocorre nos lugares que deveriam ser os mais seguros do mundo. Dentro de casa, na creche, na escola, e é cometido por pessoas em quem a criança e a família confiam. É por isso que é um crime tão devastador. É uma quebra de confiança brutal. Mas a pergunta que não quer calar é: por que a gente não vê isso? A resposta não está só nos casos individuais, mas nos nossos pontos cegos como sociedade. A pesquisa mostra que existem duas grandes estruturas de pensamento que, mesmo sem querer, acabam ajudando a esconder esse problema. Essa frase da Jo Brayford vai direto ao ponto. Ela explica que algumas teorias feministas que corretamente focaram na violência masculina como um problema de poder tiveram dificuldade em encaixar a agressão feminina nos seus modelos. A preocupação era que isso tirasse o foco do problema maior. Mas um resultado não intencional disso foi que as vítimas de mulheres acabaram sendo excluídas. O segundo ponto cego tem a ver com as políticas de segurança. Olha só esse contraste. De um lado, a gente foca no perigo do estranho, na rua, nos crimes que a gente consegue ver.
Do outro lado, esse tipo de abuso acontece dentro de casa, cometido por alguém conhecido. Nossas estratégias de segurança simplesmente não foram feitas para enxergar o que acontece a portas fechadas. E a consequência prática de tudo isso é bem clara. Se o problema não é reconhecido, os sistemas para lidar com ele não são adequados. Os programas de tratamento, as políticas de prevenção, tudo foi pensado com base no perfil do agressor homem. E como a gente já viu, as diferenças são enormes. Então, esses modelos acabam não servindo para as mulheres. Então, o que a gente faz com tudo isso? Para onde a gente vai? Reconhecer que esse problema existe não é diminuir o outro, muito pelo contrário, é o único jeito de proteger todas as crianças, sem exceção. E esse talvez seja o ponto mais importante de toda essa análise. A ideia não é comparar ou desviar o foco da violência masculina, que a gente sabe que é muito mais comum. A ideia é ampliar o nosso olhar, para que nenhuma vítima fique invisível. É criar estratégias de prevenção e tratamento que realmente funcionem para todos. E o artigo da Brayford não só aponta o problema, ele também sugere os próximos passos. A gente precisa de mais pesquisa, precisa criar programas de tratamento específicos que levem em conta o histórico de trauma e a coautoria. As teorias acadêmicas precisam ser revistas e a gente precisa repensar o que é segurança, para incluir também a segurança dentro de casa. E no fim, fica essa reflexão, olhar de frente para verdades desconfortáveis, iluminar nossos pontos cegos, não é fácil, mas é o único jeito de criar soluções que realmente funcionem. É o único caminho para a gente construir uma sociedade que de fato proteja todas as suas crianças.